Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira parte da revisão de matemática do nono ano. Nessa aula a gente vai trabalhar como identificar uma equação do segundo grau, semelhança de triângulos, resolução de equação do segundo grau incompleta do tipo ax² mais c, juros simples. Vamos dar início à nossa aula. Equação do segundo grau. A equação do segundo grau pode ser representada por ax² mais bx mais c igual a zero, sendo que esta equação é uma equação completa, em que os coeficientes a, b e c são números reais, com a diferente de zero. Temos também a equação do tipo ax² mais bx igual a zero, onde esta é uma equação incompleta em que os coeficientes a e b são números reais, com a diferente de zero. Temos ainda a equação do tipo ax² mais c igual a zero, onde esta também é uma equação incompleta, e os coeficientes a e c são números reais, com a diferente de zero. Note que com a equação do segundo grau, a gente observa que sempre o coeficiente a vem acompanhado do x². Temos aqui o x² nessa equação incompleta aqui. Na equação completa a gente também tem o ax². E nessa última equação também a gente tem o ax². Se no lugar desse 2 aqui vier um 3 ou qualquer outro número, essa equação não vai ser mais uma equação de segundo grau. Exemplos de equação de segundo grau. Temos aqui a primeira da forma completa, x² menos 5x mais 2 igual a zero, em que o a é 1, o b é igual a menos 5 e o c igual a 2 são os coeficientes da equação. Exemplo de equação incompleta do tipo ax² mais bx. A gente tem x² menos 5x igual a zero, onde os coeficientes são a igual a 1 e b igual a menos 5. Na equação do tipo ax² mais c, a gente tem o seguinte exemplo: x² menos 4 igual a zero, onde os coeficientes são a igual a 1 e c igual a menos 4. Vamos agora trabalhar a solução de uma equação do segundo grau. Temos o seguinte: encontre o conjunto solução da equação do segundo grau, x² menos 4 igual a zero. Esta é a equação do tipo ax² mais c. Com isso a gente tem x² menos 4 igual a zero. Podemos isolar x². Temos x² igual a 4. X é igual a raiz de 4. Esse 2 expoente aqui a gente passou ele para o outro lado como forma de raiz. Raiz quadrada de 4. Então a gente tem que x é igual a mais ou menos 2. Logo, o conjunto de solução dessa equação é menos 2 e 2. Se você substituir o valor de x na equação, você vai obter um resultado igual a zero. Para tirar a prova, basta você substituir. Substituindo aqui o x igual a 2, a gente tem 2² menos 4 igual a zero. 2² é 4, aí a gente tem 4 menos 4, que de fato é igual a zero. Logo, 2 é uma solução dessa equação. E o menos 2 também é uma solução dessa equação. Porque menos 2² é 4, aí a gente teria 4 menos 4, que é igual a zero. Vamos para o próximo assunto da nossa revisão. Semelhança de triângulos. Dois polígonos com o mesmo número de lados são semelhantes quando possuem ângulos correspondentes iguais e lados correspondentes proporcionais. Em outras palavras, polígonos semelhantes possuem o mesmo formato, mas suas dimensões nem sempre apresentam o mesmo tamanho. Por exemplo, a gente tem a figura aqui, ó, o triângulo ABC e o triângulo DEF. Eles são figuras semelhantes, mas suas dimensões não apresentam o mesmo tamanho. Note que eles possuem ângulos correspondentes iguais e lados proporcionais. Esse 10 aqui é proporcional ao x e o 4 é proporcional ao 8.
Para encontrarmos o valor de x, devemos utilizar a regra de proporção. A gente tem que x corresponde a 10 e 4 corresponde a 8. Logo, x sobre 10 é igual a 4 sobre 8. Multiplicando cruzado, a gente tem 8x e 10 vezes 4 é 40. A gente tem que 8x é igual a 40. A gente pode isolar o x. Repete 40 aqui depois da igualdade. E o 8 que estava multiplicando x passa para esse lado da igualdade dividindo 40. Logo, 40 dividido por 8 é 5. Então a gente sabe que o valor de x na figura é 5. Poderíamos fazer essa questão da seguinte forma. Imaginar esse triângulo menor dentro do triângulo maior. A gente teria o seguinte. Imaginando o triângulo menor dentro do triângulo maior, a gente teria o triângulo ABC, com esse lado aqui igual a 4, e esse lado aqui igual a x. Note que o triângulo menor, ele é 2 vezes menor que o triângulo maior. Logo, a gente saberia que o valor de x seria 10 sobre 2, que é igual a 5. Por que x é igual a 5? Porque a gente tem aqui, nesse cateto aqui de baixo, a gente tem 4 mais 4, que é igual a 8, que é esse 8 aqui do triângulo maior. Então, na hipotenusa, a gente teria a mesma coisa. A gente teria 5 mais 5, que seria igual a 10. Passando para o próximo conteúdo, a gente tem os juros simples. A fórmula para realizar o cálculo é a seguinte. J é igual a C vezes I vezes T sobre 100. Onde o J é igual aos juros, o C é o capital, o I é a taxa de juros e T é o período de tempo. Vamos a um exemplo. Quanto rendeu de juros a quantia de R$ 1.200 aplicada a uma taxa de 2% ao mês no final de 5 meses? A gente tem que J é igual a CIT sobre 100, onde o J a gente não sabe, o C, que é o nosso capital, a gente sabe que é 1.200, o I é a nossa taxa de juros, que é 2% ao mês, e o T é 5 meses. Substituindo esses valores na fórmula, a gente tem J igual a 1.200 vezes 2 vezes 5 sobre 100. J é igual a 12.000, certo? A gente multiplica 1.200 por 2, depois multiplica por 5. E a gente obteve 12.000 sobre 100. Cancela esse zero com esse zero, e esse com esse, a gente tem que J é igual a 120. Pronto, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa revisão. Se você tem dúvida em algum conteúdo, deixe nos comentários. E na terça-feira a gente vai ter a segunda parte da nossa revisão pelo Google Meet com o professor Eduardo. Não deixe de participar dessa aula, vai ser muito importante para vocês. Vai ajudar bastante na hora de fazer a prova. Na segunda parte da revisão de terça-feira, o professor Eduardo vai trabalhar com vocês resolução de equações do segundo grau incompleta da forma ax² mais bx igual a zero, adição de radicais, discriminante da equação do segundo grau, simplificação de radicais e o teorema de Pitágoras. Acredito que todos que assistirem essa primeira parte e quem assistir a segunda parte vai tirar 10 na prova, com facilidade. Então peço que vocês participem lá da aula de terça-feira, tirem suas dúvidas com o professor. Se você não entender alguma coisa do vídeo, deixe nos comentários. E até a próxima. Obrigado.